as tentações de Jesus e as nossas tentações. Estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Jesus sofreu tentações. Nós também passamos por tentações. Mas qual é a diferença? A diferença é que Jesus não permitiu que a malícia entrasse no seu coração. Nós, tantas e tantas vezes, porque temos diversos vícios, e os vícios são causados por permitir, durante a tentação, que a sugestão do diabo entre no nosso coração e habite o nosso coração e comande a nossa vida. Jesus esteve só no nível de sugestão. Vamos ver o Evangelho de hoje. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. No deserto foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Ele não comeu nada durante aqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo, vendo Jesus estava com fome, então aproveita da ocasião para uma tentação, para dar uma sugestão a Jesus. E qual é a sugestão do diabo? É transformar pedra em pão. É a tentação do prazer. Então, o diabo, Jesus estando com fome, o que é que o diabo vai dizer a Jesus? Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. E Jesus responde, a Escritura diz, não só de pão vive o homem. Veja, meus irmãos, Jesus recebe uma sugestão do diabo, não dialoga com o diabo, ele responde, mas não dialoga. Como é que nós permitimos que a malícia, que o pensamento mau entre no nosso coração? E muitas vezes mude o nosso modo de pensar, o nosso modo de amar, o nosso modo de esperar. Como? Eu explico. Jesus recebe uma sugestão. Nós também recebemos uma sugestão. Mas nós pegamos essa sugestão e transformamos em diálogo. O que é transformar em diálogo? É receber um conselho, uma sugestão dizendo transforme pedra em pão. Aí o diálogo é esse. Se eu transformo pedra em pão, significa que mato a minha fome. Opa, já está permitindo a malícia entrar no coração, porque você está tendo um diálogo. Veja, Jesus não dialoga. Nós, na tentação, nós começamos a dialogar. E com isso, esse pensamento vai se transformando muito forte. Ele entra, depois tem um combate, não conseguimos tirar. Há uma aceitação e aí vem o pecado. A tentação, o caminho, a intenção da tentação é deixar Deus, é abandonar Deus. Essa é a intenção da tentação, que é muito, muito diferente da provação, que nós não podemos tratar aqui, teria que ser uma aula, estamos apenas refletindo o Evangelho. Aí vem a segunda tentação, que o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dar-lhe a quem quiser. Diabo enganador. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus não dialoga com o diabo. Jesus responde
com a palavra de Deus, mas Jesus não dialoga com o diabo. Jesus não aceita. Essa é outra tentação que nós temos, e quando nós recebemos, nós começamos a dialogar. Se eu tenho o ter, se eu vou ter todas as coisas, essa é a tentação do ter, se eu vou ter todas as coisas, então eu posso ter uma vida mais fácil, uma vida melhor. Então eu aceito roubar. Então a gente vai permitindo. Isso é sugestão, e ainda não é o aceitar. É assim, se eu roubo, eu vou ter um pouco mais, eu vou ter muito, vou ser rico, eu vou ter uma vida mais fácil, eu vou oferecer uma vida fácil para a minha família. Então eu vou roubar. Se eu roubo, eu vou sair dessa situação de dívida, então eu posso roubar. Então, veja, é uma sugestão e ela vai entrando, e tem uma hora que você toma uma decisão pelo caminho do tentador e não o caminho do Criador, o caminho de Deus, o caminho de Jesus, do nosso Salvador, o caminho do Espírito Santo, o nosso santificador. Nós não escolhemos um caminho teologal, mas um caminho mundano, aquele que destrui a nossa vida divina. Ou seja, o que é destruir a vida divina? É a morte, é matar a alma, no sentido de fechar-se a graça de Deus. Aí nós temos a última tentação, que essa sim é a tentação do poder. Porque o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guarde com cuidado. Veja, o diabo está tentando Jesus ao poder, ou seja, dar ordens. Nós somos tentados ao poder. Nós somos tentados a dar ordens. A dar ordens no sentido de querer que aconteça aquilo que nós queremos. E tantas vezes nós nos fechamos a esse querer e nós esquecemos a realidade do outro. E aí nos sobrepomos, nos transformamos em imperadores. E com isso, por causa do poder, e nós nos tornamos adoradores desse poder, deixando o próprio Deus. É isso que o tentador quer tirar do coração de Jesus, mas não consegue, porque fica só na sugestão. A sugestão todo mundo pode dar. Agora, permitir entrar no coração e dominar com Jesus não acontece. Veja, vai entrando essas sugestões, essa tentação do prazer, essa tentação do ter, a tentação do poder. Nós sofremos, sempre temos essa tentação. Um problema é não ter consciência mais dessas tentações. É já viver como que num piloto automático, viver automaticamente numa vida viciada. E aqui serve a direção espiritual, segundo São João da Cruz. É aquela direção que vai ajudando a pessoa a ir se livrando dos vícios, a tomar consciência de si mesmo, a tomar consciência das traições a Deus e tomar consciência dos níveis de distanciamento que nós temos de Deus. É o que eu estou trabalhando na minha dissertação de mestrado. Apenas eu recebi um capítulo corrigido e o professor gostou muito e estou muito contente com isso. Então que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conserve do seu amor e nos livre das tentações. Mas veja uma coisa, as tentações nos deixam fortes quando temos consciência e determinação de obedecer a Deus e não ao mundo, à carne ou ao diabo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.